Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marche! O momento é de tensão política e institucional na Guiné-Bissau. Após ter dissolvido o Parlamento, esta segunda-feira, o presidente Umaro Sissoko Embaló assumiu as pastas do Interior e da Defesa e renovou a confiança no primeiro-ministro Geraldo Martins, que se mantém em funções, acumulando o Ministério das Finanças e ainda a Secretaria de Estado do Tesouro. A dissolução da Casa da Democracia foi decretada após confrontos entre a Guarda Nacional e efetivos do batalhão do Palácio Presidencial. Em causa, a detenção do ministro Souleymane Seydi e do secretário de Estado António Monteiro, que se encontram agora em prisão preventiva, suspeitos no âmbito de um processo relacionado com pagamento a empresários. Para Sissoko, houve uma tentativa de subversão de ordem constitucional com o patrocínio da Assembleia Nacional Popular. Para a coligação PAI Terra Arranca, vencedora das eleições de junho deste ano, a decisão do chefe de Estado é inconstitucional. A CPLP, União Africana e União Europeia já se mostraram preocupadas com os últimos acontecimentos no país e apelam ao respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. Neste Causa e Efeito, analisamos o que diz a Constituição da Guiné-Bissau e as consequências políticas, económicas e sociais de mais um turbulento momento da história do país. Seguimos então para a análise com o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia e o jornalista António Nhaga. Bem-vindos. Bem-vindo. Gostaria de começar por lhe perguntar, é ou não inconstitucional esta dissolução do Parlamento por parte do Presidente da Guiné, tendo em conta o que está escrito na Constituição do país? Eu julgo que sim. Aliás, tem sido essa a opinião generalizada dos juristas guineenses e também de outros países, incluindo de portugueses. Penso que o ponto importante é o facto de ter havido uma dissolução nos primeiros 12 meses da nova eleição do Parlamento, que aconteceu em junho, e, portanto, a Constituição, no artigo 94, diz que no prazo de um ano após as eleições não pode haver a dissolução do Parlamento. Esse é um ponto realmente muito importante. O poder de dissolução não é ilimitado, tem restrições, e esta é uma delas, e realmente esta restrição impede o Presidente da República de dissolver o próprio Parlamento. E depois ainda acontece outra coisa pior. Mas antes, no entanto, no que toca à marcação de novas eleições, o Presidente da República veio dizer que a Constituição não lhe permitiria marcar já a data no prazo de 90 dias, como diz a lei do país nestes casos, certo, uma vez que a própria Constituição o impede de marcar eleições no espaço de um ano desde as últimas. Portanto, ficamos aqui numa situação complicada. Isso é uma incoerência, porque então, quer dizer, dissolver pode dissolver quando não pode dissolver, mas quando deve marcar já não pode marcar porque não pode dissolver. Portanto, há realmente um raciocínio incongruente, porque isto na prática representa um vazio no funcionamento do Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. E qual é que é o vazio? É, neste momento, se esta decisão fosse válida, que eu acho que não é não termos um Parlamento a funcionar na sua plenitude de funções, e ainda por cima nem sequer sabermos qual é a data da eleição futura da nova legislatura. Portanto, temos o pior dos mundos, que é não termos o Parlamento agora, que está em serviços mínimos, se é que assim está, e nem sequer sabemos quando vamos ter no futuro. E, portanto, penso que isso é manifestamente inconstitucional. E temos uma e outra a coisa. Questão do Presidente Sissoko ter assumido pastas ministeriais da Defesa e do Interior. Também, olha, eu tenho muita experiência de vários países de língua portuguesa, tenho vários manuais em vários países e eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto um Presidente da República, com o devido respeito pelo seu Presidente, aliás, que eu conheço pessoalmente, mas nunca tinha visto um Presidente da República a assumir as pastas de ministros de um governo que não é da sua cor política. E, portanto, até pode dar-se aqui algo de estranho e bizarro, que é o próprio Presidente da República estar a exercer pastas que estão sob a subordinação política de um Primeiro-Ministro que não é da sua confiança política. E mais... E fica em causa também a questão da separação de poderes. Da separação dos poderes. E outra coisa, porque então ele na posição... Imagino que o Parlamento chama para uma audição o Ministro da Defesa ou o Ministro do Interior. Então vamos ter o Presidente da República a responder perante o Parlamento, perante a Comissão de Parlamento do Parlamento, caso esta dissolução fosse avante. Vamos ter o Presidente da República, não nas vestes de Presidente da República, mas nas vestes de Ministro do Interior, a prestar esclarecimentos e a dever obediência ao próprio Parlamento. Isto não faz sentido nenhum. E, portanto, o Presidente, obviamente que
não estando isso escrito, mas é implícito na Constituição que o Presidente da República nunca pode ser ao mesmo tempo ministro de nenhum governo. Penso que isso é uma coisa que se mete pelos olhos dentro. Já vamos às restantes questões. António Nhaga, já está de novo em funcionamento a televisão e as rádios estatais da Guiné-Bissau. Podemos dizer que houve uma tentativa de silenciamento da comunicação social? Sim, podemos dizer que houve uma tentativa de silenciamento da comunicação social, como sempre houve na Guiné-Bissau. Como é que a população está a viver este momento turbulento no país? Há preocupação, acima de tudo? Há bastante preocupação. A cidade, de uma forma geral, está muito tensa, não é? E não sabemos o que pode acontecer. De facto, estar a ver militar a circular permanentemente com armas não é comum, não era comum, não é? Mas, de facto, essa situação agora aqueceu, a situação está tensa e até há algumas crianças que não vão à escola, não é? Portanto, devo calcular, a situação está tensa, nós não sabemos o que vai acontecer, se vai haver novo governo, se não vai haver novo governo, mas, de facto, a situação está muito complicada. Dr. Jorge Bacelar, como nos dizia António Nhaga, a situação está tensa, não se sabe o que vai acontecer. Neste momento é possível pensar na revogação do decreto presidencial. Como é que se pode resolver esta situação? Bem, aqui a minha posição é uma posição construtiva. Pergunto-lhe, obviamente, do ponto de vista jurídico. Sim, como amigo da Guiné-Bissau, o que eu desejo, como português, desejo é que a situação se resolva o mais depressa possível e que não possamos ver de novo a Guiné-Bissau mergulhada num conflito político-constitucional que já teve vários golpes de Estado e realmente de todos os países de língua portuguesa em África é de longe aquele que mais problemas tem tido de afirmação de uma estabilidade político-constitucional. E, portanto, neste caso, julgo que isso pode ser a solução. Por outro lado, há outro aspecto que não se percebe bem nesta dissolução. Compreendendo que houve um problema, com certeza, no dia 1 de dezembro. Não estou com isso a tentar branquear os atos muito graves que ocorreram. Mas a minha, estando de fora, claro, não tenho a informação toda. Seria o motivo para esta Sim, mas o motivo é que me parece um dissolução? pouco também estranho, porque o motivo é o seguinte: pelos vistos, houve realmente uma tentativa de libertação de pessoas que estavam detidas regularmente porque há suspeitas sobre elas, estavam em prisão preventiva, mas eu não sei o que é que o Parlamento como instituição tem a ver com isso e não sei por que razão é que o Parlamento paga as favas, digamos, de um ato que não foi o Parlamento como instituição que praticou. Até admito, não sei se pudessem estar envolvidos alguns deputados, mas não se vai punir todo um Parlamento por uma coisa que não foi todo o Parlamento que fez. E nesta situação... E, portanto, o que devia ter sido feito era uma investigação, e penso que está a ser feita paralelamente, mas o que interessa é não dissolver o Parlamento, mas fazer uma investigação rigorosa para punir aqueles que indevidamente foram libertar pessoas que não podiam ser libertadas. E nesta situação, o Parlamento pode continuar a funcionar? Eu penso que essa é uma questão mais complicada, porque neste caso há um ato presencial, há um decreto que é manifestamente inconstitucional a vários títulos. O problema é que, em princípio, os atos que são inconstitucionais devem ser considerados inconstitucionais por uma instância judicial. Mas não acredito que as instâncias judiciais possam funcionar bem. E, além do mais, este ato tem uma característica especial, é que é um ato político. E, portanto, não há na Constituição da Guiné-Bissau uma modalidade específica que possa permitir a avaliação e a fiscalização dos atos políticos. Portanto, no limite, nós sabemos que os atos são inválidos, neste caso viola o artigo 8º, um ato que é contrário à Constituição, violando o artigo 8º da Constituição da Guiné, não é inválido, portanto não produz efeitos jurídicos e, no limite, porque isso se trata da própria sobrevivência de um dos pilares do Estado de Direito Democrático, acho que o Parlamento deve resistir, deve exercer um direito de resistência e não acatar uma decisão que põe em causa a própria estabilidade e o funcionamento do Estado de Direito e, portanto, deve reunir normalmente. Penso que ninguém pode impedir os deputados de se reunirem, porque os deputados, além do mais, têm imunidade e, portanto, não podem ser sequer detidos, nem para efeitos de não reunirem, nem para outros efeitos, têm uma imunidade própria. A dissolução não termina com o mandato dos deputados, a dissolução apenas, digamos, paralisa o funcionamento do Parlamento nas suas funções principais, embora possa continuar como comissão permanente, e os deputados continuam a ser deputados. E, portanto, penso que vamos esperar que não se chegue àquilo que se diz, que é haver o bloqueio na entrada do Parlamento
por parte de forças da ordem de impedir os deputados de lá entrar. Mas vamos desejar que isso não aconteça. O que é que vai acontecer. António Nhaga, na eventualidade de se confirmar a realização de novas eleições, para tal é obviamente necessário dinheiro e, como se sabe, a Guiné-Bissau está a ultrapassar um período do ponto de vista financeiro também complicado. Como é que isto se irá fazer se confirmar? Realmente, se confirmar, nós temos um problema enorme, porque, repara, quem financia as eleições na Guiné-Bissau é a comunidade internacional. Por isso, acho que não deveria haver essa situação. Mas, de facto, nós que acompanhamos na imprensa a situação da Guiné-Bissau, essa história vem na sequência do último processo eleitoral que houve, não é? Porque as duas pessoas não se reconhecem mutuamente. Portanto, eu penso que a Constituição, a lei da Guiné-Bissau está a ser utilizada. É uma ferramenta, cada um utiliza da sua maneira, mesmo sabendo é inconstitucional, derrubar parlamento, mesmo sabendo não sei o quê. Ou seja, os dois autores, ou seja, o Domingos Simões Pereira e o Umaro Sissoko Embalo, não se reconhecem. A grande verdade é esta, porque, repare, o Domingos não tomou posse como membro do Conselho de Estado. Ou seja, houve guerra latente, desde o problema de aceitação ou não aceitação do resultado das eleições. Não é? Portanto, o Sissoko agora também está a desafiá-lo, não é? Portanto, esse é que é o grande problema que acontece na Guiné-Bissau. De facto, ninguém olha a Constituição como uma coisa capaz de resolver o problema. Quer dizer, eles utilizam isso como um ferramenta para legitimar atos ilegais deles. Portanto, o grande problema continua a ser, de facto, a questão da aceitação ou não aceitação. O Domingo não reconhece o Sissoko. O Sissoko quer mostrar que o Domingo tem que reconhecer. A grande questão é esta. E cada um pega a ferramenta que tem para utilizar. Doutor Bacelar Gouveia, para terminar de forma muitíssimo rápida, temos menos de um minuto. Como sabemos, o Presidente da República não tem poderes absolutos. Não. Em democracia ninguém tem poderes absolutos. Exato. Pelas vias legais, como é que esta situação pode eventualmente ser revertida se de facto as instituições considerarem que a atuação não foi legal, foi inconstitucional? Poderá haver uma espécie de impeachment na Guiné-Bissau? Não sei se... Acho que não iria por aí, porque isso ainda seria pôr gasolina na fogueira. Eu penso que tem que haver aqui uma solução de compromisso. A questão dos... Na verdade, há um conflito, eu diria, digamos, político-pessoal entre o Presidente da República e o Presidente do Parlamento, mas precisamente a Constituição aí está, para dizer que as relações entre as pessoas não são relações de natureza pessoal, nem têm que ser amigos. Mesmo os meus inimigos têm que colaborar num sistema que é constitucional e cada um tem a sua função. E, portanto, temos que respeitar, por mais que seja o ódio entre as pessoas, se as pessoas têm funções, elas têm que ser respeitadas nesse contexto. Portanto, penso que é isso que se pretende. É preciso ver qual é que é a saída desta crise, porque há o risco desta crise se eternizar e há o risco de uma concentração de poderes no Presidente da República, se consumar, digamos, o abatimento e o não funcionamento pleno do Parlamento. Espero que isso não venha a acontecer. E tem de haver aqui uma intervenção da comunidade internacional, quer em termos de jurídicos, portanto, explicar juridicamente como as coisas são. Penso que não há muitas dúvidas, mas é sempre bom explicar. E depois, politicamente, chamar a atenção, chamar à razão os vários intervenientes e haver um modus vivendi das pessoas, e penso que isso é necessário, neste caso, os principais dos dois protagonistas, que ainda por cima representam dois grupos políticos antagónicos na Guiné-Bissau. Vamos acompanhar e perceber como é que se desenrola esta situação. Dr. Bacelar Gouveia, António Nhaga, muito obrigada pela presença neste Causa e Efeito. Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marcha!